Então, vamos começar a nos localizar lá para o finzinho, né, no Manual dos Professores. Vamos ver onde é que a gente anda. Página 18, no deslocamento na percepção. Deslocamento na percepção. Tá. Vocês vão ver, quando a gente começar a fazer o estudo no sábado, vocês vão ver que a mente de vocês vai abrir de um jeito, mas de um jeito. Eu já tinha feito esse caminho uma vez, mas eu comecei de novo. Estou fazendo antes de vocês, estou fazendo um pouco na frente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia, eu vou deixar vocês terem as percepções de vocês. Vocês não têm ideia do que está acontecendo nesse estudo. Eu não quero falar porque parece que a gente vai dando uns spoilers, e aí eu gosto que vocês tenham as percepções de vocês, mas é uma coisa bem impressionante, assim, bem impressionante. Só no início do livro, no capítulo 1. Coisas assim que vocês vão ficar impactadas o tanto de compreensão que vocês vão ter sobre isso. A compreensão é gigantesca. Se vocês acham que vocês estão já abrindo e movimentando, vocês não têm noção o que é o capítulo 1. É muito interessante, muito interessante. Então, vamos lá. O deslocamento na percepção, segundo a Malu. Vamos conectar aqui com a nossa mente. A cura necessariamente ocorre na exata proporção em que se reconhece que a doença não tem valor. Já começou aí, né? No reconhecimento de que a doença não tem valor. Basta ele dizer: eu não ganho absolutamente nada com isso, e está curado. Então, olha isso. Se a gente para pensar o que a gente ganha com a doença, a gente não encontra. E aí uma coisa importante que eu também quero trazer para vocês, porque a gente fica também, às vezes, a gente fala umas coisas da boca para fora e a gente não tem a profundidade do entendimento do que está sendo dito, como, por exemplo, eu torci o meu pé. E aí eu converso com a pessoa que torceu o pé e digo para ela, tá, mas sabe que por trás de uma doença sempre tem um ganho, uma vantagem? E aí a pessoa, pô, além de eu torcer o pé, a pessoa quer me dizer que eu ainda estou tendo uma vantagem em cima disso, e a gente fica se sentindo mal de uma certa forma. Porque que vantagem que eu estou tirando a partir de um pé que eu torci? A gente fica se questionando por que eu tenho por que eu estou com esse incômodo? Por que eu estou com essa doença crônica que não me larga? Qual é o ganho que eu estou tendo? Será que eu sou a vítima da história? A gente fica, assim, um pouco incomodado com isso. Mas é que a gente tem que entender que esse ganho, ele não é um ganho... eu estou tendo uma vantagem, então eu estou manipulando através de uma doença. Não é esse tipo de ganho. Esse ganho, ele tem como uma motivação, um medo por trás. Um medo de não ser visto. Um medo de não ter valor.
um medo de não ter uma identidade, um medo de ser atacado. Então, eu estou ali como uma vítima, sendo cuidada. Não é uma coisa que eu estou me colocando no lugar porque é cômodo assim. Não é verdade que às vezes a gente fica, puxa, a pessoa está dizendo que eu, além de estar doente, eu estou tendo um ganho. Não é um ganho, é simplesmente um medo que a gente não sabe lidar. É um medo infantil que a gente não conseguiu lidar. É um medo inconsciente. E eu tenho mais umas coisas aqui, mas eu vou deixar para falar quando a gente começar o primeiro capítulo, porque é que clareou muito a minha mente em relação a isso, mas eu não quero trazer antes da hora. Eu quero deixar para quando a gente for fazer o caminho, porque é muita coisa legal. E aí eu não quero estar entregando isso antes, porque tem tudo a ver com isso que eu estou falando agora. Mas eu vou deixar mais um pouquinho. Então, basta a gente dizer, eu não ganho absolutamente nada com essa doença. Nada. Porque é esse ganho que aparentemente a gente está tendo, né? Essa vantagem que aparentemente a gente está tendo. Mas ela vem de um medo inconsciente. Mas para dizer isso, ele primeiro tem que reconhecer certos fatos. Vamos lá. Em primeiro lugar, e é óbvio que as decisões são da mente e não do corpo. Tem nada que ver com o corpo. As decisões da doença não tem nada que ver com o corpo. O corpo só nos mostra. O corpo só é o instrumento que vai nos trazer. Se a doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problemas, ela é uma decisão. Ó, vou repetir, mas a gente vai adiante, só para não perder aqui a frase que ele começa aqui nessa frase já a dar aquele nozinho na gente. Vai para lá e vem para cá. E vai para lá e vem para cá. Se a doença não é senão um enfoque falho de como solucionar problema, porque a gente não vai solucionar problema através da doença, então ela é uma decisão. E se é uma decisão, é a mente e não o corpo que a toma. Talvez eu tenha que explicar aquilo que eu ia deixar para explicar junto com o primeiro capítulo, porque ele vai clarear muito isso aqui. Ai, Senhor, vocês abusam de mim. Deixa eu ver, vamos ver se tem a resposta por aqui, senão eu paro e explico, tá? Então, a doença é uma decisão, fiquem com isso, tá? A resistência a reconhecer isso é enorme, posto que a existência do mundo, tal como tu o percebes, depende do corpo como aquele que toma as decisões. Por quê? O mundo que eu percebo é o mundo do corpo. Como é que eu sei que eu estou doente? Porque eu estou vendo que eu estou doente. Como é que eu sei que eu tenho dor? Porque eu estou sentindo que eu tenho dor. Então, a percepção é através do corpo que a gente percebe a doença. Então, vou voltar a essa frase. A resistência a reconhecer isso é enorme, posto que a existência do mundo, da forma, tal como tu o percebes, depende do corpo como aquele que toma as decisões. A gente acredita que o corpo tomou uma decisão. Parece que vem do corpo as coisas. Termos como instintos, que a gente está estudando lá no Eneagrama, reflexos,
e outros semelhantes representam tentativas de dotar o corpo com motivos não mentais. Eu vou ter que explicar realmente. Eu vou ter que explicar. De fato, tais termos meramente declaram ou descrevem o problema, não lhe dão uma resposta. Gente, olha aqui para mim. Nós vamos ter que olhar isso aqui de perto, tá? Para ficar um pouco mais fácil para vocês. E eu quero que vocês pensem em termos do que acontece com vocês, por exemplo, quando vocês caem, quando vocês machucam um dedo, quando vocês dão um tropicão numa cama. Sabe essas coisas básicas? Segundos antes de acontecer, veio para nossa consciência isso. E a gente sabia que ia acontecer. Se reportem aos momentos que aconteceram coisas com vocês. Sabe aquela coisinha assim? Por que que eu não botei o sapato que eu tinha certeza que se eu andasse descalço eu ia bater com o dedinho na ponta da cama? Eu tinha certeza que isso ia acontecer. A gente não faz isso. Nossa, lembrem de algum fato, isso precisa ficar bem claro para vocês. Lembrem de algum fato, assim, de um tombo, de uma torção, de machucar a mão, de cortar um dedo, por exemplo, numa cozinha. Eu estou na cozinha fazendo a minha comida, daqui a pouco machuco o meu dedo. Pensem segundos antes disso acontecer. Se não veio uma vozinha lá no fundinho da nossa consciência e não deu uma dica e a gente não ouviu. Vocês não têm nenhum fato para contar para mim? Vai lá, Adri. Eu vou passar a prestar atenção nisso, mas, por exemplo, eu quebrei o pé na pandemia, até achei que Deus, tipo assim, vou deixar essa menina em casa, porque ela vai ficar sarucutear muito na rua, e não tá legal a rua, então vou deixar ela em casa, né? Quebrei o pé, fiquei a pandemia quase inteira com o pé quebrado em casa. Mas eu achei que eu tinha quebrado o pé por uma distração minha, porque eu estava no celular com uma amiga e meu marido do outro lado da rua. Eu achei que o degrau tinha acabado, ainda tinha vários degraus, eu, puf, ou seja, capotei. Estou tentando remeter minha memória do que eu estava pensando nos momentos antes, mas eu estava no celular, ou seja, ali para mim foi uma distração. Poderia Tá, dizer que a minha mente já me deu algum sinais de algo? tá, mas olha só. Por acaso, a gente não sabe que o celular distrai e que a gente não pode dirigir mexendo no celular e que a gente não pode caminhar com o celular na mão? Então é Pois é. consciente o que a gente faz. Mesmo eu estando parada, eu estava parada na porta, mas eu achei que eu já tinha descido os degraus. Eu não tinha descido, eu estava no primeiro ainda. Exatamente. Sabe que às vezes eu tô com o celular na mão caminhando na rua e um dos meus guarda-costas eles dizem para mim, mãe, larga o celular, vai tropeçar. A gente sabe que não pode fazer isso. Conscientemente, se eu parar para pensar, eu já dei vários tropicões com o celular na mão. Por que que não pode dirigir com o celular? E por que que a gente insiste em fazer isso? E aí a gente põe a culpa nos instintos, nos reflexos.
Pensem em vocês. Olha aqui, ó. Várias vezes já me aconteceu assim. Antes de sair de casa, eu tenho uma coisa que eu estou esquecendo. Mas aí eu vou fazendo vista grossa. Ah, isso é impressão minha. Não, mas eu tô sentindo aquilo ali. Então eu já sei que eu estou esquecendo alguma coisa. Por que eu não paro, ao invés de sair feito uma doida e chegar lá no lugar e ver, não, era isso que eu tinha esquecido. Por que a gente não para um pouquinho e puxa a consciência e tenta fazer a coisa certa? É sobre isso que ele está falando aqui nesse parágrafo. Lá na frente, quando a gente entrar nesse assunto, eu vou falar com vocês de novo, porque ficou muito claro a forma que ele explicou no início. Muito claro. A gente tem os insights, depois que acontece, a gente diz, mas eu tinha certeza que eu não tinha que estar aqui hoje, me veio na mente para eu não vir, e eu vim. E olha o que aconteceu. Aí a gente coloca a culpa, né? A gente diz assim, não, mas é que se eu não viesse, né, poderia ter acontecido isso ou aquilo. A gente coloca a culpa em algum lugar a culpa vai. Fala, Adri. Então, vai uma pergunta aí de US$ 1 milhão. Ontem eu recebi uma ligação de um convite para daqui 2 semanas de corredeira de caiaque. Eu falei, lá em Oklahoma. Eu falei, legal, nunca fui para Oklahoma, já fiz de caiaque aí no Brasil. Falei, legal. Falei, vou falar com meu marido, ele está dormindo e te dou a resposta. No que eu desliguei, senti uma sensação assim ruim. Sabe aquela coisa? Não vai. Pronto, ficou isso na minha cabeça. Aí eu pergunto, isso é da intuição dessa coisa do perigo, já ver o perigo? Ou é aquela coisa da medrosa, tipo assim, não quer se botar em risco e quer se manter segura dentro de casa? Tá. Daí a gente vem naquela questão seguinte. É um esporte perigoso. É meio óbvio. A gente não precisa nem ter medo para saber que é um esporte perigoso. É um esporte que tem riscos, né? Então, pode não acontecer nada? Óbvio que pode. Mas se chega a acontecer, tomara Deus que não, né? A gente não pode também pensar assim, não pode deixar de ver que tu tinha consciência de que poderia. É nesse sentido que ele diz, e a gente insiste e faz as coisas. Entende? É nesse sentido. A gente não faz as coisas com inconsciência total quando acontece uma coisa com o nosso corpo. Existe ali alguns segundinhos antes, existe ali uma pulguinha na nossa mente. Por exemplo, eu estou insatisfeita com algo que eu venho fazendo há um tempão. Eu estou insatisfeita de um lugar que eu esteja frequentando, digamos assim. Eu estou indo sempre para esse lugar e eu estou meio já de saco cheio desse lugar. Mas eu vou empurrando com a barriga. Por quê? Porque eu tenho medo de repente, sair dali e ir para um outro pior. Ou sair dali, me sentir sozinha. Ou sair dali e me sentir não pertencendo. Esses medos ficam ali, me xaropeando. E eu continuo fazendo aquilo que eu venho fazendo, frequentando um lugar que eu não estou mais afim. Não é consciente isso? Daqui a um pouco acontece uma coisa que me impede de ir. Quebra uma perna e eu tenho que ficar em casa. Ah, foi Deus. Não, não foi Deus. Foi óbvio. Foi óbvio que eu não quero estar lá. Eu estou me tirando de campo. Então é consciente. Não dá para perceber isso?
E aí a gente põe culpa em todas as coisas, assim, né? Não, mas eu não fui porque simplesmente eu tenho consciência de que esse medo, eu não quero estar lá. E por que que eu faço? Por que que eu faço? Isso aqui ele deixou claro nesse parágrafo. Só que ele vai explicando de uma maneira, então eu achei importante eu trazer isso para vocês, para a gente começar a ver no nosso dia a dia. Vocês vão se lembrando de coisinhas. Nossa, quando eu peguei aquela faca para cortar aquela carne, me deu um mal-estar na hora. Eu fui ali, pá, no dedo. Eu já fiz muitas vezes isso. Muitas vezes. Fala, Cecília. Oi, boa noite. Boa noite. Comigo aconteceu, foi mais ou menos isso quando eu caí em dezembro. Dezembro não, em novembro. Eu estava assim, no dia eu não estava bem, eu estava muito irritada, mas eu achei que fosse. Falei, não, eu vou. Eu sempre tive assim, uma maneira muito estranha de me manter enrijecida, sabe, nos lugares. Eu achava que ia passar, não, isso vai passar, e há muito tempo eu já estava em desconforto. E no dia que aconteceu, eu realmente, por exemplo, isso foi nesse terreiro que eu estava, e o meu chinelo, que eu fui com um chinelo assim, que eu uso muito em casa, eu já estava muito, não estava muito gasto, mas para ir para a rua já não estava legal, só para usar. Eu fui para a rua com ele, cara, quando eu olhei, eu falei, cara, esse chinelo aqui não é legal. Eu mesmo falei comigo, esse chinelo aqui não tá legal. Mas eu estava na rua. E eu cheguei lá, eu não estava bem. Eu sei que eu estava com a minha vibração não estava legal no dia. Você sabe, quando a gente está nesses lugares, ainda mais nesses lugares que é o foco, né? Que parece até um Big Brother, né? Eu vejo assim várias câmeras espirituais lá do tanto de um lado legal como num lado que não é tão legal assim, olhando para a gente, tipo assim, a primeira vacilo que ela der ali, a boazinha, a estudante do SEM, primeiro vacilo que ela der, eu vou dar detonante. Foi o que aconteceu, mas eu estava muito irritada. Eu já estava achando aquilo tudo sem graça. Eu falei até para a menina no dia, eu falei, cara, eu estou achando tudo sem graça. Aí ela olhou para mim, como assim? Eu falei, eu estou achando tudo sem graça. Aí eu desci até para pegar um medicamento da farmácia, que eu tinha ligado para a farmácia para entregar. Pô, mas eu fui assim, eu estava toda assim, igual uma flecha. Eu saí, desci as escadas, o cara me chamou, eu fui, levei meu cartão, paguei. Na volta, minha perna simplesmente, eu passei por um local que tinha chovido e estava com uma lama, mas a lama estava embaixo, estava em cima, estava duro, sabe? Aí quando eu meti o pé, deu uma de Rebeca Andrade, sabe? Minha perna foi para um lado, outra para outro, cara. E eu sabia disso, quando caiu eu já tinha consciência daquilo, entendeu? Eu estava com a vibração muito baixa, eles me pegaram naquele momento, que eu nunca vou para um templo espírita com a vibração daquela, entendeu? Eu sempre, quando eu me conecto antes, eu tenho todo um preparo para ir, eu sempre fui assim, para evitar essas situações, né, de um constrangimento na casa, tanto próprio que as coisas que aconteciam lá, que vinham até mim, eu sempre mantive a minha estabilidade, o meu equilíbrio. Só que naquele dia, não. Não foi assim, não foi uma coisa que eu deparei com alguém, briga, essas coisas todas, mas aconteceu e eu sabia que minha vibração não estava legal. Eu falei, me ferraram. E assim, eu lembrei do chinelo, tanto prova que minha filha, quando ela chegou, que eu já tinha caído, minha perna ficou bamba, o nervo ficou totalmente preso. Aí minha filha virou e falou assim: também olha o chinelo que você vê, você sabe que não pode andar com esse chinelo. Eu mesmo, entendeu? Juntei uma coisa com a outra. Exatamente. E quando eu voltei agora em fevereiro, porque eu estou trabalhando isso em mim, sabe? Essa coisa de ser, eu achar que é uma coisa da minha cabeça, eu não olhar muito. Hoje eu olho muito para isso, sabe? Porque eu penso, se doeu aqui em mim, eu já não faço mais. Doeu no meu coração, veio para cá, aquele baque eu já não quero mais. Então, as 2 vezes que eu fui para a gira, eu, mesmo assim, porque a gente não fica totalmente incorporada, né? Nós temos a nossa consciência, né? Quem fala que o médico fica totalmente incorporado, que não sabe que a entidade fez, isso é balela. Eu falo que toda vez eu sempre estou consciente, sim. E as coisas que eu escutava, não assim,
no atendimento, pessoas falando de outros médios, porque o médio tal aqui me mandou fazer isso assim, assim. Eu sabia que aquilo não ia dar certo, a entidade falando que aquilo não era correto de fazer. Eu pensei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Aí, antes que acontecesse de novo, eu falei, eu não vou mais. Falei que não vai dar pior aqui, daqui a pouco vou ficar toda engessada em casa. Falei, não, eu vou resolver minha vida. Mas foi mais ou menos isso, sim. Eu já sabia, eu tinha consciência disso. E ele fala exatamente isso. Tá bem claro aqui, tá bem claro, mas depois que a gente ouve toda essa história, né? A gente tem consciência, a gente vai sem vontade de fazer as coisas, né? Já aconteceu várias vezes, assim, antigamente eu tinha uma aversão à cozinha, porque eu, na minha adolescência, a mãe dizia, vai estudar para ser alguém na vida, né? Aquela coisinha linda que a gente ouve, e eu não quero te ver aqui na cozinha. Vocês têm que crescer, vocês têm que estudar. Então, eu peguei uma aversão. Depois, quando a gente casa e que tem filho, não tem outro jeito. Alguma hora a gente vai ter que ir lá fazer sopinha, né? E aí, eu já ia irritada para a cozinha, eu já ia braba. Obviamente, sempre me aconteciam coisas. Eu estava sempre de dedo cortado, eu estava sempre estrupiada naquela cozinha, ou então eu derrubava as coisas, ou eu quebrava os copos, eu derrubava, e aí o trabalho era triplicado para mim. Só que é super consciente que a gente não quer. E por que a gente insiste em fazer o que a gente não quer? Se tem uma coisa nos dizendo, não vai, tu tem uma escolha. E aí a gente insiste, a gente está só esperando a coisa acontecer. E vai acontecer. Pode ser uma coisinha tiquinha, mas a gente vai se atrasar no que a gente tem que fazer, o trabalho vai ser pior, a gente vai se machucar. Diga, Dri. Eu acho que a gente deve lembrar que tem consciência. Que acho que a gente esquece, né? Que tem essa consciência, essa intuição ali, um sinal de alerta, a gente ignora, só que a gente tem que lembrar que a gente tem isso e praticar, executar, né? Porque acho que é isso que a gente não faz, né? Isso que a gente acaba não fazendo. Exatamente, a mesma coisa que a idade no corpo, né? A gente, com o corpo que tem hoje, a gente não tem condições de fazer certas coisas que a gente fazia lá quando tinha 15. Por que a gente vai insistir e vai fazer? A gente vai acabar se machucando, né? Ou, se tu quiser muito fazer, então faz um preparo, sei lá, pega um personal trainer para deixar o corpo de 15 anos para conseguir fazer aquilo, senão tu tá arriscando a tua vida. Aí não adianta se queixar porque quebrou uma perna, torceu um pé, bateu com o braço. Isso não é que seja culpa nossa, mas nós escolhemos conscientemente, isso que é o pior. Isso que é o pior. Diga, Déia. Eu, diante de passar várias coisas que eu pensei que poderia acontecer e acaba acontecendo, eu já estou achando que eu não tenho que pensar o que vai acontecer, entendeu? Eu não posso pensar, eu vou levantar no escuro e vou bater meu pé na quina da cama, então vou levantar no escuro e vou pisar no cachorro, entendeu? Então eu acho que muita coisa eu crio na minha cabeça o que vai acontecer. Pode ser também, né? Sim. Aí tem que começar, aí tem que ver a questão dos instintos também, né? Porque os instintos fazem com que a gente se amedronte demais, né? Mas eu digo naquelas questões óbvias. São questões muito óbvias que acontecem com a gente. Não são questões assim super elaboradas, são meio óbvias. Eu pego uma faca, que é uma coisa que mata, vou furiosa lá para a cozinha cortar carne, é uma coisa que eu estou correndo um risco. Eu estou me colocando num risco. Agora, na questão essa da Dri, por exemplo, é uma coisa arriscada? Obviamente, corre-se um risco.
né? Ah, mas eu vou deixar de fazer tudo? Não. De repente, esse alerta é só para que ela tome algumas, como é que se diz? Se previna de alguma forma, sei lá, uma joelheira, uma cotoveleira, um capacete, né? Não saia feito uma doida descendo o negócio com uma pessoa que não sabe o que está fazendo, por exemplo, né? Precauções, essa palavra que eu queria lembrar. Algumas precauções são bem-vindas também, né? Que quem não tem isso também não tem nada de instinto de autopreservação, ela quer realmente se machucar, né? Inconscientemente ela quer, porque tem uma dor ali por trás. Mas eu estou trazendo assim porque são sutilezas que só para gente que tem o autoconhecimento está trabalhando, tem não, né? Está trabalhando para ter cada vez mais esse autoconhecimento, consegue diferenciar. Às vezes são coisas muito sutis. A gente não pode também entrar numa paranoia, né? Mas a gente sabe que, não sei se a Andrea tem um cachorro ali que está sempre no quarto, a gente sabe que pode que pise no cachorro mesmo, né? Se o chinelo está gasto, é possível que a gente escorregue. São coisas um pouco óbvias, né? Eu não vou pisar no cachorro porque eu não tenho cachorro. Então, são coisas assim que a gente vai vendo. Nossa, olha só isso aqui. Eu sabia que isso aqui podia acontecer. Então, por que que fez? Então, são essas coisinhas. Diga, Adri, viram só que legal? Uma coisinha desse Nossa, tamanho. isso aí tá uma loucura na cabeça, né? Não, você falou assim, você começou assim, vocês não lembram? Eu falei, eu vou passar a prestar atenção, né? Porque até então não. Aí tu falou de chinelo, e a Cecília também falou de chinelo. Hoje mesmo aconteceu isso, e eu vi o perigo e tirei o perigo de cena, de fato. Eu fui aqui na minha vizinha ajudar ela, a mãe da Adriana, né? Que mora 2 casas depois, no celular. Eu tirei o meu chinelo e botei no meio do quarto, assim, logo na portinha do quarto. E a gente precisou ir para a cozinha. Quando ela passou, ela anda, uma senhorazinha, ela anda toda acelerada e estava de meia. E o chão é escorregadio, né, de madeira. E quando eu fui atrás dela, eu quase tropecei no meu chinelo. Eu falei, isso aqui tá perigoso. Peguei o chinelo, coloquei num lugar que a gente não iria passar, não era passagem. Ou seja, de fato, eu vi o perigo, tirei o perigo de cena, tipo assim, né? Antecipei, poderia ter deixado ali, mas eu falei, não, ela quando voltar pode pegar e tropeçar nesse chinelo. Ela, ainda mais que ela anda muito rápido, muito acelerada, ela é meu teste de paciência, porque eu vejo toda impaciência nela, né? Eu falei, aí agora eu tô lembrando que a gente faz esse movimento mesmo. A gente já sabe que o perigo está ali e a gente muitas das vezes não faz esse movimento. E eu fiz. Tu viu que legal? Tu viu que legal? Gente, eu vou deixar vocês conversando aí 30 segundos, 1 minuto e venho já já. Podem falar aí, tá? Hora do recreio, meninas. É a hora mais boa. A gente tem que aproveitar, porque isso não é sempre. Aí um cafezinho aí para vocês. Vocês já estão jantando, né? Quando eu acabar aqui, eu vou tomar, sabe o quê? Uma sopa de ervilha. Adoro, Tá adoro. frio aqui. Tá? Como é que é carioca, né? Faz frio, a gente faz logo sopa de ervilha. Mas, Deinha, tu acredita que até no verão a gente toma sopa de ervilha aqui? Porque o ar-condicionado é central. Então é um frio, é um frio. Eu estou até no meu ateliê que não está tão frio assim, mas na casa inteira é um gelo. Então parece que é inverno. Então a gente toma mais no verão a sopa do que no inverno. Olha que loucura. Imagina. Aqui em casa mudou a temperatura e os meus filhos, hoje tá bom para uma sopinha, né? Opa, vamos fazer sopa. Aí começa com a ervilha. Ontem eu fiz uma de aveia. É? Aveia? Nunca. Não, mas minha irmã faz muito para minha mãe, que minha mãe é 95 anos, então chega de noite assim, ela dá uma sopinha para ela, bota de tudo, inclusive aveia. Mas ontem eu só fiz assim, aveia com
alho, sal, cebola, Caramba, nunca vi. tomate. Botei ela de molho um pouquinho e depois botei inhame. Ai, ficou tão gostosinho. Ah, deve ter ficado maravilhoso com inhame. Ah, eu coloco aveia na comida, assim, mas assim, no caldo, por exemplo. Uau! Coloco, eu vou colocar Nunca pensei. milho. Olha, Nunca eu pensei. coloco. Eu coloco, por exemplo, agora mesmo vou fazer um estrogonofezinho, né, de frango, mas aí para engrossar, além do milho, eu vou botar milho triturado, mas aí se eu gosto sempre grossinho, eu vou lá e boto umas colheradas lá de aveia, eu sempre coloco aveia, eu não coloco trigo, nem amido de milho, Maisena, não. né? Pois é, boa ideia. Né? Ah, Aí legal. você não fica tão pesado, que por exemplo, negócio de glúten, às vezes me dá às vezes eu acho, né, na minha cabeça, que fica muito pesado, aí eu tiro, entendeu? Acabou a hora do recreio. Acabou. Acabou. Sujou. Sujou que o assunto chegou. Então tá, entenderam bem essa parte? Viu que legal a gente fazer esse bate-papo e a gente entender isso, entender o quanto a gente pode se cuidar, porque olha quantas vezes a gente se machuca desnecessariamente, né? Atacando o corpo totalmente desnecessário, sabendo, a mente está avisando, não vai, a gente, pum, aí fica aí um mês fora do ar e ainda coloca a culpa em Deus. Não, Deus me tirou do ar para eu descansar. Não. Deus não está aqui fazendo nada disso, tá? O Espírito Santo, como diz aquela frase que eu li aquele dia, nunca vai pedir sacrifício para gente. Nunca. Isso não é de Deus, isso não vem do divino. Não caiam nessa, que isso tudo é mentira nossa mesmo, para nós mesmos. Ai. Tá. Então, ali a gente entendeu que é uma decisão. É uma decisão. Então, número 2, a aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. Só a gente entender isso já é a base para a gente estar atento e não permitir. Claro que a gente ainda vai tropeçar, porque a nossa inconsciência é tão grande que vai convencer a nossa consciência de que não, nada vai acontecer. Pá, acontece. Aí a gente vai aprendendo. Então, a aceitação da doença como uma decisão da mente, com um propósito para o qual ela quer usar o corpo, é a base da cura. É isso? Não. E isso é assim para a cura em todas as formas. Vamos ver onde é que ele vai nos levando aqui. Um paciente decide que isso é assim e se recupera. Caso se decida contra a recuperação, não será curado. Quantas vezes a gente já ouviu falar que pessoas com a mesma doença, exatamente, fazendo o mesmo tratamento, uma sobrevive e a outra não? Essa decisão está na mente. Um quer sobreviver e o outro não. Um quer lutar, um não vai se entregar e o outro vai. É uma decisão a nossa cura. Caso se decida contra a recuperação, não será curado. Quem é o médico? Olha que legal. Ai, gente, é muito legal esse estudo. É muito legal. Apenas a mente do próprio doente.
O resultado é aquele que ele decidir. Simples assim. Então, isso aqui para tudo. Aqui a gente está falando em cura, né, em doença. Mas isso aqui é para tudo. Para relacionamento. Eu quero ou não e ponto final. Não tem essa de, mas não tem como. O resultado é aquele que ele decidir. Eu acho isso aqui maravilhoso. Aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. Então, aparentemente, foi um médico que fez um erro, foi um remédio que não funcionou, mas por trás de tudo isso existe uma decisão. Olha que paulada, né? Tem gente que diz, esse remédio não funciona para mim. A Adri já está se acusando. Eu adoro isso. Vai, Adri, fala aí. Eu tô que tô, né, hoje, né? Tô. Acho que eu tomei algumas gotinhas, só que não. Na hora, isso vai muito. Olha a frase que eu anotei aqui na hora do almoço. Cai com uma luva disso aí. Eu realizo aquilo que a minha mente acreditar que eu desejo. Se eu desejo a cura, então eu realizo a cura. Se eu não desejar a cura, eu não vou realizar a cura, né? Que incrível, né? E como você falou, é simples assim. Simples assim esse é o nome da minha empresa. Assim que eu cheguei aqui, é botar o nome de Simples Assim. É? Simples. E é impressionante porque quando a gente fala que nós somos o que acreditamos que somos, é só isso. Olha que engraçado, assim, só antes de te passar a palavra, Célia, é muito engraçado, porque teve uma época da minha vida que eu troquei de ilusão, né? Eu revoltei com a ciência e eu só queria florais e óleos essenciais. Eu me revoltei. Então, eu troquei só a ilusão, porque tudo está no mundo da forma, né? Nem o que é cientificamente comprovado existe. É tudo ilusão. Ilusão por ilusão, né? Então, eu troquei o remédio pelo floral, pela homeopatia e pelos óleos essenciais. Eu me revoltei. Tá, ok. Aí, o que acontecia quando eu tinha uma dor muito forte em algum lugar? Não tinha remédio que me funcionasse. Olha o inferno que eu criei para mim mesma. Eu tomava um Tilenol e nada, nem cosquinha. Entenderam? Quando eu comecei a relaxar e a ouvir mais também meu marido que dizia, se estiver doendo tanto, toma, não seja cabeça dura, toma, qual é o problema? Vai tomar floral junto, vai, né? Quando eu comecei a relaxar, o remédio voltou a me fazer efeito. Agora eu tomo um remedinho ali, puf, me faz efeito, tira tudo na hora. Porque eu estou acreditando de novo, que bom que a gente pode fazer isso. Eu voltei a acreditar no remédio, porque realmente, gente, eu juro por isso que eu estou dizendo para vocês. Eu já ia jurar por Deus, mas coitado, vamos deixar ele quieto lá na abstração. Eu juro para vocês, eu dizia, isso aqui não me funciona. E eu ainda falava mais ainda que era para dar uma alfinetada na minha mãe, que era fã da ciência. Eu dizia, não, isso aqui não funciona. E não funcionava, isso que era o pior. Aí eu me enchia de floral, me enchia de óleo essencial, e aí o que acontece? A minha mente, ela está tão doente, estava, graças a Deus, que aí nada funcionava, e aí tudo piorava, e aí eu entrava em crise, aí eu ficava nervosa, e eu ficava com medo, entende? Olha a confusão que a gente faz. Se era só pegar um Tilenolzinho, tomar e acabou. Não vai morrer por causa de um Tilenol. Não vai morrer por causa de um antibiótico.
de uma químio que a Dainha teve que fazer. Vamos ser mais dócil, né? Porque a gente vai ganhar muito mais. Não adianta a gente querer bater de frente com as pessoas, e agora isso, agora aquilo. Agora a gente come ovo, depois a gente não come e condena quem come. Agora a gente come carne, depois a gente não come e condena quem come. E assim a gente vai pulando de uma ilusão em outra e não sai da Matrix, não sai da ignorância, né? Fala, Celinha. E você está falando, a minha irmã, ela tinha glaucoma e tinha diabetes. Então, ela estava perdendo a visão. E ela dizia que ela queria morrer, ela não queria, porque ela morava sozinha e morava sozinha há muitos anos e era totalmente independente, era aposentada e tudo. Ela não queria mais viver. Conclusão, aos 59 anos ela faleceu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, a riqueza da gente entrar em contato com um estudo assim é fenomenal. Só dizendo assim, é fenomenal, é um presente. Realmente é um presente. Então, aparentemente, agentes especiais trabalham nele, mas não fazem senão dar forma à sua própria escolha. E aí entra tudo isso que a gente disse. Coloca a culpa nos médicos que erraram comigo, que erraram com a minha medicação, que isso, que aquilo, ao invés de simplesmente escolher viver, escolher a saúde, escolher a mudança, escolher a harmonia, escolher a gentileza, né? Ele os escolhe de modo a dar forma tangível a seus desejos. Aqui ele está falando o tempo inteiro no corpo, né? O paciente, o corpo. Isso é o que fazem e nada mais. De fato, não são absolutamente necessários. O paciente, sem o seu auxílio, poderia simplesmente levantar-se e dizer: eu não tenho nenhuma utilidade para isso. Não há forma de doença que não seja curada imediatamente. Então, quando a gente olha que tem alguma coisa em nós que não está legal, a gente tem que entrar em contato. Isso é importante. Relaxar. Entrar em contato com o Espírito Santo. E dizer isso aqui. Não há forma de doença que não seja curada imediatamente se eu não tenho nenhuma utilidade para isso. Não serve para nada isso que está acontecendo comigo. Não serve para nada. Há um tempinho atrás servia para encobrir algum medo meu. Hoje, esse medo sumiu. Por quê? Porque a gente faz esse trabalho todo dia de entender que nós já somos o amor, nós já temos o amor, nós já temos a verdade dentro de nós, nós já temos a saúde plena enquanto espírito, né? Fala, Déia. Não, porque todos os capítulos aí que fala de cura, eu leio, né? Interesse próprio, né? Mas sempre você vai cair na mesma situação. Como você disse, o livro, ele é holográfico, né? Então, eu já tinha lido isso, né? E quando a doença é uma escolha. Eu falei, caraca, eu escolhi ficar doente? Por quê? Por que eu ganhei com isso? Qual é o ganho que eu tive com isso? Aí eu falei, não vou ficar procurando porque eu não vou achar, né? Então eu decido ficar boa. Por que eu fiz isso comigo, eu não consigo entender, né? Por que eu quis ficar doente? Mas eu decido ficar boa, depois fico curada, acabou.
porque é uma decisão minha, né? Então, tem um monte de pessoas fazendo tratamento. Várias pessoas ficam curadas, outras não. Você vem ou fala, ih, aquele fulano, aí você fala, ih, morreu tão rápido. Mas eu decidi que eu vou ficar, eu fiquei bom, estou curada, entendeu? E vem os tratamentos que está vindo para mim, eu aceito. Não vou recusar. Também não estou com essa, né? Aí vai eu falar de novo, Deus me perdoe, eu me perdoo, né? Porque eu vou recusar o que está vindo para mim, né? Por exemplo, semana retrasada que eu voltei ao médico, que eu já tinha acabado a químio, feliz da vida. Então, pensei, não volto mais aqui para fazer tratamento nenhum. E quando eu voltei à consulta do oncologista, ele falou, agora você vai começar um tratamento com anticorpos, tá? Diga-se de passagem, caríssimo no SUS, tá bom? Que aí eu chorei muito, mas ao mesmo tempo eu agradeci. Também falo, não é porque ele é caríssimo que eu vou ficar boa, porque eu decidi que eu tô boa, que eu me curei, né? Aí eu falei, aí cheguei em casa, aí eu falei, mas eu não vim acompanhada. Ele, não, você não vai passar mal igual a químio, não, você pode fazer, começa hoje. E aí eu liguei para casa, minha chorosa, falei com a minha filha, falei, não, mas eu vou fazer. Ele disse que eu não vou passar mal, não. Quando eu cheguei em casa, eu despenquei a chorar, porque eu não queria voltar lá todo mês, mais de 21 dias, para mim eu estava livre. Por outro lado, eu agradeci, falei, nossa, vou fazer eu estou recebendo todo o tratamento que os grandes ricos, que estão na mídia e fazendo tratamento de câncer estão fazendo. Eu estou fazendo. Nossa, eu agradeço. Né? Aí, conclusão, não faça planos. Viva o agora. Olha aí, aprendendo. Viva agora. Porque eu tinha feito planos que eu não ia voltar mais lá. Não. Aceito, tá calada, não faça planos, né? Isso que eu chorei. Chorei por causa disso, porque eu tinha feito planos de não voltar. Isso me deu uma deprimidinha. Mas eu aceitei o tratamento. Já fiz a segunda, né? E vou ter que voltar lá 1 ano. Todo mês, 21 dias, voltar lá. Aí você vê, o SUS tá um caos. Eu estou fazendo meu tratamento. Só tenho a agradecer. Coisa boa, né? Coisa boa. Andréia, olha só, às vezes a gente não descobre o que é, né? Por que a gente tomou essa decisão que agora a gente está entendendo que é uma decisão. Às vezes a gente não entende. Mas se voltar lá atrás, aonde deu início a primeira célulazinha, que às vezes não tem nem como saber. O que acontece? É como se eu vou te dar um exemplo só, tá? Não leva isso para o teu pessoal, porque a gente não sabe. Eu guardei uma maguinha num cantinho. Eu decidi deixar ela aqui, porque na época eu não tive, talvez, maturidade de soltar isso. Então, ali existia uma decisão de guardar uma mágoa. Talvez por um medo de se ferir, um medo de ser machucada de novo. É um medo. Um medo de ser atacada de novo, um medo de ser decepcionada de novo. Então, aí guardou uma coisinha num canto lá. Aí, quando apareceu o negócio, já foi uma coisa mais antiga. Então, e também não importa, né? Agora a tua decisão é daqui para frente e ponto final. Mas só para a gente entender que às vezes é uma coisa mais atrás, assim. Hoje em dia vocês vocês já estão com outra consciência. Às vezes a gente nem acredita que guardou uma mágoa aquela vez. Que absurdo, como é que eu consegui fazer isso? E aí começa a se culpar. Por que que eu não fiz isso antes, né? Quer perguntar, Adri?
Eu até tirei a mão, botei, tirei, porque eu falei, acho que eu estou demais. Não, eu ia falar justamente isso, porque quando eu falei da lembrança, eu ia falar justamente isso para a Deinha, porque como a gente não lembra, né, não tem a lembrança da consciência, então agora não é hora de tentar querer saber o porquê, justamente aquela coisa da constelação que a gente tira. O que adianta eu saber dos antepassados e o que importa é o agora, né? E se é o agora, se a sua decisão é de agora ficar saudável e viver a vida, isso aí é o agora e vamos tipo assim, com força total para isso, deixando o passado onde ele está mesmo e está tudo certo. Mas é a questão justamente disso, que a gente não lembra mais que a gente lá atrás de uma consciência que aconteceu com a gente e a gente não consegue resgatar. Igual um sonho, né? Até contei isso para a Carla hoje. A gente às vezes acorda, eu não lembro o meu sonho, mas para que eu tenho que lembrar meu sonho? Para que eu fico remoendo? Eu estava remoendo, querendo lembrar o meu sonho. Para quê? Ele já aconteceu, já virou passado, já era. Então, acorda, minha filha, e vai embora. Acorda, menina! Acorda, Louro José. É isso, é isso. Tá. É o 3 que a gente vai começar, né? Me perdi um pouquinho. Tá, é o 3. Olha, mas tá legal essa aula, a gente entender isso, gente. Nossa, a gente pode ler o 3 e o 4 aqui e ficar, assim, afiada na cura, né? Afiada. Qual o requisito único para essa mudança de percepção, na percepção? Qual o requisito? Simplesmente isso. O reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. Simples assim. O que custa esse reconhecimento? Custa a todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. O que quer dizer isso? Vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouco. Por É o favor, seguinte. volta um pouquinho aí. Eu me perdi no meu pensamento. Volta um trechinho aí, por favor. Tá. Qual o requisito único para essa mudança na percepção? Simplesmente isso, o reconhecimento de que a doença é da mente e não tem nada a ver com o corpo. O que custa esse reconhecimento? O que custa, entre aspas, esse reconhecimento? Custa todo mundo o que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Soltar e não ter medo de mudança. A gente tem medo de que esse mundo aqui seja tão bom que quando a gente resolver soltar, o que vem é ruim. É o medo do desconhecido. Por isso a gente não toma decisão. Cecília, tu tinha levantado a mão. Quer falar, amada? Era mais ou menos isso, essa questão mesmo da gente... que o mundo entra tudo, né? Quando ele fala de mundo, entra as nossas crenças, né? Eu acho que seria um ganho muito grande e esse sistema que a gente vive no mundo mesmo, né? Que está sempre colocando medo na gente, a gente liga uma mídia, só fala de doença, só fala de problema, de violência, então você já não... Isso já não entra, não vai entrar muito, né, na sua cabeça. Acho que ele quer falar nesse ganho que você vai entender sua mente e vai conseguir se livrar dessa situação, né? E a gente tem dificuldade de se livrar, porque a gente tem medo, porque tem pais envolvidos, tem irmãos envolvidos, tem filhos envolvidos. O que vai acontecer comigo se eu soltar o mundo que eu vejo? Eu vou virar uma cadeira? E não tem nada que ver com isso, porque a gente vai soltar na nossa mente. Tudo vai permanecer da mesma forma, só que sem sofrimento.
E a gente tem dificuldade de soltar o mundo que a gente vê. As coisas que a gente tem, os valores que a gente dá para as coisas, né? Então, é isso que vai nos custar. Custa todo mundo que vês, pois nunca mais o mundo vai parecer reinar sobre a mente. Eu tenho medo que o mundo não reine sobre a minha mente. Tenho medo da mente. Pois, junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar. Não no mundo, mas naquele que olha para o mundo e o vê como não é. Quando a gente resolve dar esse controle, digamos assim, para nossa mente, ao invés de achar que é o corpo que faz, a gente tem medo. Porque a gente vê esse mundo como ele não é. Então, a incerteza do que pode acontecer com a gente no mundo dá um medo gigante. Vocês lembram quando em 2000 diziam que o mundo ia terminar? As pessoas ficaram doidas. Muita gente enlouquecida, fazendo coisas que nunca tinham feito na vida, porque achavam que o mundo ia terminar. Imagina se vocês pensam na cabeça da gente que fazendo esse trabalho, o mundo vai terminar, e aí vocês não vão ver mais as pessoas que vocês amam. Isso é muito amedrontador. Só que isso não é real. Nada disso é real. A gente nunca vai perder ninguém. A mente é única. Como é que eu vou perder alguém? Tá todo mundo ali e vai continuar todo mundo no mesmo lugar. Então, pois junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar. Não no mundo, mas naquele que olha para o mundo e o vê como não é. Então, a responsabilidade fica nas nossas mãos. Será que a gente tem condições de se curar de uma doença só com a mente? Será que a gente consegue fazer esse trabalho de entender que a gente entrega essa doença, que ela não faz sentido, ela não tem uma razão de ser? Será que a gente não vai se questionar e não conseguir me curar? E aí, a minha mente é uma porcaria. Então, é a responsabilidade que a gente está pegando para nós. É as rédeas da nossa vida que a gente está pegando para nós e a gente tem medo disso. Que a gente deixa as rédeas ali para a mãe dar uma ajudinha, o pai dar uma ajudinha, o marido dar uma ajudinha, os filhos estão sempre ali. Aí eu vou ter que pegar toda essa responsabilidade de me curar dessa doença sozinha, né? Tá, deixa eu voltar essa frase aqui para poder emendar com a de baixo, senão não dá para entender. Então, junto com esse reconhecimento, a responsabilidade é colocada no seu devido lugar, não no mundo, mas naquele que olha para o mundo e o vê como ele não é. Ele olha para o mundo que escolhe ver, nada mais, nada menos. O mundo não faz nada com ele. Ele apenas imaginava que fazia. Nem ele faz nada com o mundo, pois estava equivocado em relação ao que ele é. Aí está a liberação de ambas, culpa e doença, posto que são uma só. A gente já entendeu que a doença é uma culpa que vai se escondendo, né? Ela vai se escondendo ali no ombro, daqui a pouco a gente toma um remédio para o ombro, ela sai dali e vai se escondendo lá no pé, daqui a pouco ela sai do pé e vai se escondendo numa palpitação. No entanto, para aceitar essa liberação, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. Por isso a gente tem muita dificuldade, porque a gente acredita muito no corpo.
A gente dá uma grande importância para o corpo. A gente cuida de uma maneira extrema a nossa alimentação. A gente está sempre encucando com coisas ali, a Maria Cecília até estava dizendo, encucando com vídeos que vão nos trazendo, e é o glúten que faz mal, e é a lactose que agora está dando diarreia, e aí quando dá diarreia pode dar um problema de não sei o quê, aí perde os nutrientes, aí não absorve nutrientes, e aí vai virando uma coisa muito séria para nós, porque a gente acredita que o corpo vai fazendo as coisas sozinho, e ele não vai. Ele vai fazendo aquilo que a gente acredita. Quanto mais vídeo de lactose que faz mal e que dá diarreia a gente olhar, mais a gente vai ter diarreia, mais a gente vai passar mal. Porque o nosso corpo, ele é exatamente aquilo que a gente acredita que ele é. Aí, se eu for comer, eu adoro ovo, se eu for comer 3 ovos por dia, não, mas é demais porque vai ter problema de colesterol. Então, não come 3 ovos por dia, mas eu gosto muito. E aí, não vou dar bola para esse vídeo. Vou lá e vou comer os 3 ovos, mas aquilo já ficou aqui, ó. Já está aqui dando uma marteladinha, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai chegar um momento, meu colesterol vai estar lá em cima e por algum motivo eu vou achar que foram os 3 ovinhos inofensíveis da galinha que estão me matando, né? Então, o grau do quanto eu vou conseguir me curar ou não é proporcional àquilo o tamanho da importância que eu dou para todas as balelas que falam sobre o corpo. Agora tem que caminhar 30 minutos por dia. Não, mas agora não é mais 30 minutos. Se não caminhar 40, não adianta nada. Não, 40 agora está fazendo mal. Então tem que diminuir para 20. E assim, o mundo vai nos convencendo que um corpo tem condições de tudo. Só que não tem nada a ver com o corpo. São as coisinhas que a gente vai ouvindo todos os dias, a mentirada que a gente ouve na mídia, diariamente, várias vezes por dia, mais as pessoas que vêm aqui na nossa orelha dizer coisas o tempo inteiro, é que vão adoecer o corpo. Não tem a ver com o corpo em si, com o ovo, com o leite. Mas será que a gente tem essa capacidade? Esse é o grande problema. Com toda certeza a gente ainda não tem. Então, a gente está treinando para isso, está treinando para soltar, né? Treinando para soltar esse corpo. Andréia, fala aí. Não, agora o grande vilão é o açúcar, né? O câncer gosta de açúcar. Pô, eu como açúcar. Eu não vou esquentar, não esquento mais com isso, porque eu aceito, eu resolvi que eu estou curada, né? Que eu não estou doente. Não vou dar importância à doença. Agora eu vou botar na minha cabeça que eu não posso comer mais nada doce? Um brigadeiro, uma torta no final de semana. Aí, sabe o que acontece? Vai ficar infeliz, vai ficar estressada. O que vai matar mais rápido, o estresse ou o açúcar? É complicado. Só que a gente vê muita porcaria, a gente tem muita informação, muito porcaria por aí. E aí a gente vai se convencendo das coisas. Nem diabetes que eu sou, por que eu vou deixar de comer açúcar? Coisa gostosa, torta, chantilly, tudo que eu gosto. Morango, chantilly, creme de leite. Isso me faz feliz e eu gosto de sair para comer isso, fazer lanches. E vou fazer. Isso mesmo, isso mesmo. Tem que só assim... A única coisa que a gente tem que observar, Andréia, é a gente não fazer coisas para se atacar. Agora, porque está liberado doce, eu vou botar um balde aqui de açúcar na minha frente e vou comer até me sentir mal. É outra coisa, é outro ataque, né? Agora ir lá, ir numa padaria, comer uma tortinha, um cafezinho preto, qual é o problema? É isso que eu falo para vocês desde sempre em relação a uma cervejinha. Gente, pelo amor de Deus,
Não é possível que as coisas que a gente vai lá fazer com o marido, com os filhos, dar risada, faça mal. Não é possível, é inconcebível que isso faça mal. Agora, vou beber até cair na sarjeta? Aí eu estou me atacando também. Também estou escondendo uma culpa em mim, né? É outra forma de ataque. Todo exagero, ele é uma forma de ataque. Só que a gente percebe esse exagero. A gente percebe que o corpo da gente já está sentindo uma coisa esquisita, está na hora de parar. A alegria ficou até ali, dali para diante já não vai ser mais alegria, vai ser ataque, né? Então, essa frase, gente, essa última frase aqui do 3, ela é muito importante, muito, muito importante. Para aceitar essa liberação da doença, é preciso que a ideia da insignificância do corpo seja aceitável. A gente precisa realmente entender isso com uma profundidade gigantesca. Gigantesca. Enquanto a gente não entende, a gente usa os mecanismos aí que vão nos ajudando a tirar uma dorzinha, floral vai ajudando a dar um equilíbrio emocional maior, e vai fazendo as coisas que precisam, que a gente acredita que aquilo ali tá leve, tá gostoso, tá me fazendo bem, eu tô me sentindo bem, tá funcionando, né? Não tem por que a gente tirar. Vamos para o 4, eu acho que esse 4 aqui é o último, né? Vamos para esse 4 para a gente encerrar essa parte aqui. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Mas também, com essa ideia, vai-se toda a confusão a respeito da criação. Ai, 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 o que Jesus vai nos entortar a cabeça aqui no último parágrafo? Sabem aquele exorcista que vira? É isso que ele faz com a cabeção da gente aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Com essa ideia, a dor desaparece para sempre. Mas também com essa ideia vai-se toda a confusão a respeito da criação. Não são decorrências inevitáveis? Calma aí, vamos mais um pouco para pegar a ideia toda para a gente conseguir entender. Não são decorrências inevitáveis? Coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação a uma única coisa, e o aprendizado vai se generalizar e transformar o mundo. O valor de transferência de uma única ideia verdadeira não tem fim ou limite. O resultado final dessa lição é a lembrança de Deus. O que significam agora culpa e doença, dor, desastre e todo tipo de sofrimento? Vamos até o final, depois qualquer coisa a gente volta aqui um pouquinho. Não tendo propósito, eles se vão. Aquilo que a gente estava falando desde sempre. E com eles se vão todos os efeitos que pareciam causar. Causa e efeito são apenas uma réplica da criação. Vistos em sua perspectiva correta, sem distorção e sem medo, eles restabelecem o céu. Bom, aqui o que está querendo dizer é o seguinte, vamos desmembrar esse parágrafo, porque lendo geral assim dá para entender. Causa sempre tem a ver com a mente. Efeito sempre tem a ver com forma, com o corpo. Então, é a causa e os seus efeitos, né? Quando ele diz aqui,
coloca causa e efeito em sua verdadeira sequência com relação a uma única coisa e o aprendizado vai se generalizar e transformar o mundo. Porque a gente, sabendo que o que causa é a mente, tudo que eu quiser fazer, eu consigo fazer. Essa é a verdadeira criação. Quando ele usa a palavra criação aqui no livro, essa palavra criação tem a ver com aquilo que Deus consegue fazer e que nós também conseguimos. Milagres, mudanças, curas. E é por isso que a gente cura através do reiki. É por isso que a gente se cura através dos florais, óleos essenciais e mesmo remédios. Os remédios, eles vão curar só o corpo, mas acontece que eles vão nos trazer um relaxamento para que a gente consiga chegar na nossa mente e soltar um problema que não existe. A gente sempre tem que se lembrar, a causa sempre está na mente. Se eu tenho a minha causa na mente, eu consigo criar doenças, né? E também consigo criar o céu, aqui como ele falou aqui no final. Causa e efeito são apenas uma réplica da criação. Só está nos mostrando, a causa e efeito só está nos mostrando que a nossa mente é capaz de trazer doenças para o corpo. Só está nos mostrando isso. Mas criação não é isso. Criação é criar com Deus. O que eu crio com Deus é amor, alegria, felicidade, saúde. Tá? Só que ele só está nos mostrando que causa e efeito está na mente e no corpo. Vocês estão conseguindo entender essa... Como é que a gente diz? Essa comparação? É para nos dar uma ideia do que é a criação. Lembrem que criação é uma palavra que se usa quando a gente cria com Deus, tá? Essa palavra só é usada quando a gente cria com Deus. Quando a gente cria com Deus, a gente cria tudo de bom e de mais maravilhoso para nós. Então, ele está fazendo um comparativo da capacidade que a mente tem de fazer algo. Só que quando a gente fala em doença, a gente não fala em criação, né? Quando a gente fala em doença, a gente fala que a mente trouxe ali um equívoco, né? Trouxe criou uma doença a partir de um medo. Isso não é criação, mas ela é uma causa, traz consequência para o corpo. E aí o que ele coloca? Causa e efeito são apenas uma réplica da criação. Só para vocês entenderem o que a mente é capaz. Vistos em sua perspectiva correta, que é a criação é a perspectiva correta, sem distorções e sem medo, eles restabelecem o céu. O que é o céu? É a nossa mente no céu, é a nossa mente no amor, é a nossa mente em Deus. A gente tem céu e inferno na mente. Digamos, então, vamos trazer mais uma, só para ver se eu quero que vocês entendam bem. Se não entenderam, me perguntem, eu volto, porque ninguém pode ficar com dúvida, tá? Digamos que, olha só, inferno e céu. No inferno, a mente cria a doença. No céu, a mente cria a criação com Deus, que é só o que tem de bom. Então, ele fez aqui, não está me vindo a palavra que não é comparação, é...
Analogia? Analogia. Ele fez uma analogia para a gente ter uma ideia do quanto a mente é poderosa. E é ela que sempre faz o problema. Aqui ela faz a doença, quando ela está no inferno, quando ela está no sistema de pensamento do ego, achando, criando através do medo. E aqui ela cria com Deus, que é quando ela está no céu, que é quando a gente está naqueles momentos de tranquilidade, quando a gente está naqueles momentos de paz, quando a gente não está no medo, quando a gente não está na reatividade, quando a gente entrega, quando a gente solta. E aí acontece aquelas coisas que acontecem com a gente de dar tudo certo. Isso é uma criação com Deus. A gente se coloca no lugar certo, coloca a nossa mente no céu e ali tudo dá certo. Mas ela também consegue criar, porque ela também é uma causa e o corpo efeito. Aqui, como diz, vistos em sua perspectiva correta, é a criação, sem distorções e sem medo, porque quando a gente está no inferno, a gente cria doença pelo medo. Conseguiram entender? O que acham? Perguntem. Perguntem. Quem sabe vocês perguntando, dando algum exemplo. Diga, Dri. Eu acho que o problema maior, quando a gente tenta sair desse medo, fazer esse movimento da conexão, eu acho que é a questão do timing, que a gente tem essa coisa do tempo, né? E o tempo, tipo assim, não está acontecendo aquilo que eu achei que ia estar acontecendo. A cura, por exemplo, né? Ela não está acontecendo, porque eu defini um tempo. E quando eu defino esse tempo, e não acontece nesse tempo que eu defini, a gente acha que está fazendo a coisa errada, do jeito errado. Então, eu acho que o problema está nesse tempo que a gente colocou para que a coisa acontecesse. E quando aí a pergunta é, qual é o tempo que aquilo vai acontecer? Então, Dri, olha só. Quando a gente começa a fazer esse treino, a gente não está preparado com a nossa mente para a cura. A gente não está entendendo, a gente vai fazendo o melhor que a gente pode, vai tentando desconstruir, tentando virar de cabeça para cima de novo tudo que está virado de cabeça para baixo, a gente vai soltando alguns significados, a gente vai trabalhando através de soltar as imagens do passado, isso é um treino, isso aí vem vindo. Aí, de tanto eu fazer esse treino, eu começo, por exemplo, me deu um exemplo de uma doença, um problema de estômago, digamos. Me deu um problema no estômago. Aí, o que acontece? Quando eu estou com problema de estômago, eu tenho algo aqui, uma crença que me diz o seguinte: bom, quando eu tenho um problema de estômago, geralmente leva uns 2 dias para me recuperar do estômago, porque o fígado, ele metaboliza em 3 dias. Então, eu tô com aquele problema de estômago e tô com como é que se diz, um gosto meio amargo na boca, eu acho que me atacou talvez o fígado, algo que eu comi. Então, depois que eu tenho isso no meu estômago, provavelmente eu vou ter uma diarreia quando eu for limpar isso. Então, isso tudo vem do ego, é a complexidade que o ego inventa para nós. Aquela noção de tempo, justamente, de sequência que a gente tem como crença por causa do ego. Isso é uma crença que vai existir uma sequência e que vai ter um tempo para eu ficar boa. Isso aí está grudado em nós.
Tu tem toda a razão quando tu diz que isso é um problema. Realmente é um problema. Essa crença na complexidade que o ego traz, essa crença numa sequência, faz com que a gente acabe criando essa sequência para ficar boa do estômago. Por mais que eu entregue ali o problema, ó, eu quero corrigir essa percepção, corrigir essa sensação que está me trazendo esse medo, para eu ter ficado com essa coisa no meu estômago. Eu quero corrigir essa sensação de julgamento até, porque é algo que eu não estou digerindo, porque eu estou achando ruim, né? Então eu fico ali entregando. Mas essa minha crença na sequência, ela está tão forte que talvez eu não fique boa no mesmo momento. Que leve realmente aqueles 3 dias até dar aquela diarreia e eu ficar boa. Porque o ego tem a sequência como crença, uma complexidade. Agora, aos poucos, a gente vai treinando cada vez mais, treinando, que lá nos milagres, vocês podem olhar que ele pode ser imediato. Porque a partir do momento que a correção é feita, o corpo é obrigado a responder, porque o corpo é só um efeito. A dor de estômago ela tem que parar imediatamente. Se eu conseguir chegar naquele lugar onde eu limpei toda a minha crença. E por isso é tão difícil, e por isso que eu insisto tanto no treinamento. O treinamento é o que tem de mais precioso. Hoje, eu li uma lição que falava sobre o julgamento. Até vou ler para vocês aqui, só para vocês verem a frase do dia. Olha aqui. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Hoje não julgarei nada do que acontecer. Só que como eu estou fazendo pela 3ª vez esse livro, digamos que 2 vezes e meia, eu hoje levantei já com essa lição na minha mente, e tudo que vinha acontecendo, na mesma hora eu ia lembrando. Na mesma hora eu ia lembrando. Alguém falava uma coisa e eu, pá. Hoje não julgarei nada do que acontecer. E aí alguém falava e eu, pá. Hoje não julgarei. E fui indo. Aí hoje nós fomos no supermercado, foi muito engraçado. E a gente convidou o Rodrigo para levar o Benício. Gente, o Benício estava virado no giraia. Vocês não têm ideia. E eu ri muito. Eu e meu marido, a gente riu muito com a situação. E eu lembrando da lição. E eu lembrava da lição. E eu via o incômodo, assim, do Rodrigo, por exemplo, porque ele não quer que o Benício incomode, porque ele, como todo pai e mãe, quer que os filhos sejam educados. E ele não estava nada educado. Ele estava quase botando o supermercado abaixo. Entende? E eu com aquilo ali. Mas por que eu consegui ficar fazendo isso? Porque eu treino esta tal de mente todo dia. E é só assim que a gente consegue manter, sustentar, né? E isso não quer dizer que eu não vou meter o pé no buraco também. Óbvio que vou. Mas enquanto a gente está fazendo isso, está lembrando, é um treino como qualquer outro que se faça. Mas foi muito engraçado isso, porque foi uma coisa muito pontual. Ele não faz isso assim. Foi hoje. Pontualmente hoje. Para eu trabalhar esta tal de mente aí, que me deu bastante trabalho. Sério, vocês sabem que a gente fica bem cansado de trabalhar a mente, né? Fica bem cansado de ficar prestando atenção, voltar e ficar naquela e volta, ó, vamos fazer o trabalho. A gente cai num estresse, assim, no final do dia.
Mas esse é o trabalho que a gente tem que fazer, e só esse. O resto tudo é consequência. O resto tudo é experiência do dia a dia, é um trabalhinho que a gente faz aqui, outro ali. Mas o trabalho verdadeiro é esse que nós estamos fazendo. Senão não precisava existir tempo e nem mundo. O mundo só está aqui para a gente acordar. Então não tem forma mais adequada do que fazer esse treino todo dia. Porque a gente não consegue ter disciplina de meditar todo dia sem Eu não consigo, né? Pode ser que vocês consigam. Eu não consigo conseguir, assim, ter uma regra, de ter uma frase que vai todo dia mudando e te ajudando. Isso aqui é uma construção didática impressionante, que eu nunca encontrei em lugar nenhum. Essa didática vai fazendo com que a gente realmente consiga. Mas era isso, assim. Eu só quero que vocês me perguntem quando vocês não entenderem, tá? A gente volta quantas vezes for preciso, porque a ideia não é avançar, a ideia é fazer a coisa funcionar. Não importa se a gente vai avançar ou não, a gente pode ficar só no título, mas tem que funcionar. Mais alguma pergunta para a gente ir encerrando? A Adri tá lá que não quer mais nada, né? Mas podem perguntar. Entenderam essa comparação? Olha que eu vou chamar, hein? Eu vou chamar para vocês explicarem. Não tem problema. Sabe o que a gente faz? Vamos fazer assim, vamos deixar passar essa aula. Essa semana vocês deixam passar. Sigam fazendo o treinamentinho de vocês. Deixem passar essa semana com essa ideia na cabeça, desse parágrafo. Se quiserem, leiam mais uma vez essa parte. Leiam mais uma vez ali esse 4º parágrafo. Que eu acho que até o 3 foi de boa, né? Esse 4º ficou um pouquinho confuso. Leiam de novo o 4º. E deixem, soltem, entreguem. Entreguem. E peçam a compreensão disso. Aí talvez na aula que vem, se uma de vocês puder me lembrar, a gente entra nesse assunto e vamos ver se vocês absorveram um pouco mais esse conhecimento. O que acham? Tá bom? Fala, queridona. E ficar agora mais atento para as coisas que vierem, para a gente poder justamente, até mesmo para trazer aqui para a aula, olha, aconteceu isso. E eu enxerguei o perigo e estava ali atento o que ia acontecer comigo, mas eu estava ali na lembrança, né? Aquela coisa da lembrança mesmo, a gente lembrar como a gente se põe na situação. Então, do mesmo jeito que a gente se põe, a gente tem que sair dela, né? Exatamente. Ficar atento é o melhor caminho. É a atenção. A atenção sem a paranoia, né? Senão vocês não vão me ficar paranoico de não fazer nada. Tem o número 6 do Eneagrama, né, Carla? O número 6 do Eneagrama vai botar grade na casa toda e não vai sair mais de casa. Então, assim, vocês... É o bom senso, né? É o bom senso. Se aquilo ali sempre acontece, chinelos lisos podem escorregar, que mais? Cachorros andando em casa, eu posso pisar no cachorro, então vamos ter um pouco mais de cuidado com isso, mas sem um estresse doido também. É só para a gente trabalhar a atenção. Essa é a ideia. Trabalhar ali a mente atenta, vigilante, né? Vigilante. Aí na próxima quinta a gente conversa, se vocês quiserem trazer mais alguma coisa que lembrarem, aí vocês trazem, tá bom? Deixa eu tirar aqui só a gravação.